cristã, né? E ela se dedica à atividade política, defendendo, por exemplo, entre outras coisas, o direito da mulher ao voto. Coisa que hoje parece uma coisa assim, todo mundo, ninguém questiona, tá tudo certo, mas antigamente não era assim. As mulheres eram consideradas cidadãs de segunda categoria que não tinham muito preparo, não tinham inteligência e não era bom que elas votassem, porque elas não sabiam votar. E isso não faz tanto tempo assim, né? Aqui no Brasil, o direito ao voto das mulheres que se deu por volta de 1940. Então não é tão longe assim da nossa realidade, né? E por isso pessoas como a Edith Stein, elas são tão importantes na sociedade, porque elas vão quebrando muitos paradigmas que a gente tem e preconceitos que a gente tem com relação às pessoas, né? E a gente começa a perceber, uma das lutas, óbvio, dela era assim, com relação ao valor de um cidadão judeu, né? Que na Alemanha também era considerado uma sub-raça, né? E ela dizia, não, eu pertenço a um povo e esse povo tem direito a uma dignidade, ao reconhecimento da sua dignidade como ser humano, né? E é muito bonito ver as lutas que essa mulher abraçou, as causas, né, que essa mulher abraçou e a vida inteira ela defendeu. Continuando, mesmo com isso, ela vai passando por uma crise interior muito profunda em busca da verdade. Continua dando aulas práticas de introdução à filosofia, fenomenologia, né? Na sua casa, aliás, né? Quase umas 30 pessoas. E depois, já em 1921, né? Ela estava de férias na casa de uma amiga, né? Esposa do Conrad Martins, o nome dela é Hedwig, e ela lê providencialmente um livro chamado O Livro da Vida, de Santa Teresa. Aí chegou lá naquele ponto que acho que Deus precisava e ela também. Foi quando ela disse, pegou o livro, aqui está a verdade. Que ela buscava. Aqui está a verdade. Naquele momento ela deixou seus preconceitos de lado e numa noite ela leu o Livro da Vida, né? Não sei como que ela conseguiu. Porque eu levei um ano. Eu acho que Isso aconteceu comigo com um livro. Chama O Preço de um Resgate, uma coisa assim, né? Sabe aquele tipo de literatura que prende assim, né? E aí eu fiquei realmente assim muito interessado naquilo. Só aconteceu isso comigo uma vez. E mesmo assim o livro era mais fininho. Bom, enfim. E aí ela decide então se tornar cristã católica, pede o batismo e aí ela faz a coisa mais difícil da vida dela. Comunica à sua família essa decisão de ser cristã e essa família não aceita e rejeita isso. Essa é a dúvida. E isso no ano seguinte, em janeiro do ano seguinte, ela é batizada numa igreja chamada São Martinho e ela recebe o nome de Edith Teresa Hedwig Stein. Ela acrescentou Teresa. Isso é bonito, né? E a sua madrinha foi uma amiga protestante, curiosamente, né? Ela recebeu a aprovação do bispo, né? Uma autorização especial do bispo e pôde ser a madrinha da Edith Stein. E aí no mês seguinte, em fevereiro, é crismada numa capela e a partir de então ela começa a desenvolver essa coisa mais da filosofia cristã, se aprofundar
e dedicar mais tempo para a oração e para o silêncio. Então ela pediu a orientação espiritual de um abade, né? É um arquiabade polonês, Rafael Walser, e vai se tornar o seu diretor espiritual até a entrada dela no Carmelo. Bom, e ela chamava carinhosamente esse abade de meu abade, né? E sempre ela recorria a ele nas suas decisões mais difíceis, né? Nas tomadas de decisão, como por exemplo, quando ela teve que entrar no Carmelo, que ele queria entrar no Carmelo, né? Em 1º de abril de 1933, ela já começou a sentir que com o avanço, o crescimento do nazismo, ela ia ter poucas possibilidades, inclusive como profissional. Ela percebeu que ela, na atividade de professora, de docente, né, ela, por causa da sua origem judaica, ela não ia ser aceita. Aliás, em outras ocasiões também, ela não foi aceita não por ser judia, mas por ser mulher também, né? E então ela pediu afastamento das suas funções no instituto onde ela lecionava, né? Até para preservar o instituto, porque se ela permanecesse lá, o instituto também ia ser perseguido. Essa que é a verdade, né? E aí ela vai fazer um tempo de retiro e começa então a ruminar essa proposta de ir até, de começar a se aprofundar na fé cristã. E ela começou, então, ela fez uma experiência, vou tentar narrar aqui, na Quinta-feira Santa de 1933, né, tendo parado em Colônia, numa região lá da Alemanha, para pernoctar até o seu destino, ela assistiu à Hora Santa no Carmelo. Edith conta que nessa celebração, Jesus a faz povo e a convida para carregar com ele a cruz. Consegue falar com Dom Rafael e lhe conta que gostaria de pedir uma audiência ao Papa para lhe contar sobre a situação dos judeus e pedir que ele fizesse uma encíclica sobre esse tema. Mas ela foi desaconselhada pelo abade, porque a agenda do Papa estava muito tomada, né, com as celebrações do ano jubilar. Em 1933, vocês devem se lembrar que Jesus morreu com 33 anos, né, aproximadamente. Então, todo ano 33 lembra essa coisa do ano jubilar. Então, Dom Rafael pede que ela escreva uma carta para que ele possa entregar pessoalmente para o Papa Pio XI, porque ele tinha um encontro marcado com o Papa. O que é importante nisso é o seguinte: ela começa a tomar cada vez mais consciência de que ela faz parte de um povo judeu. E para ela, o fato dela se sentir plenamente em comunhão com esse povo, não tem nenhum tipo de dissociação ou de dificuldade para ela sintetizar, em primeiro lugar, a sua pertença étnica, da sua raça, e a sua vivência da fé. Ou seja, ela pode sim ser judia e ser cristã. Isso é uma grande novidade, porque para as pessoas, o fato de você ser judeu, você tem que praticar o judaísmo. E a Edith Stein, ela percebe que ela pode ser judia, continuar sendo judia, sabendo que ela pertence a uma raça, a um povo que tem uma caminhada histórica, cultural, mas ela, mesmo sabendo disso, ela consegue viver plenamente e profundamente a sua vocação cristã. Então, nesse momento em que ela se sente participante de um povo, isso vai abrindo muitos horizontes para ela. Então, ela sabe que ela não pode, por exemplo,
simplesmente está muito feliz da vida lá, vamos supor que ela conseguisse fugir da Segunda Guerra Mundial, né? Vamos supor que ela, uma possibilidade, uma hipótese, né? Ela sai da Europa, vai para os Estados Unidos e ela se preserva. Como era uma das intenções dela, né? Certamente ela não ia viver feliz. Porque ela sabe que também milhões do seu povo estavam morrendo naquela situação. Então ela é capaz de se sentir identificada, pertencente a esse povo. No DNA da nossa fé cristã, vai ter sempre essa grande abertura a todas as pessoas indiscriminadamente. Sem nenhum tipo de seletividade, né, exclusividade racial, social, cultural. Foi assim que Jesus procedeu, né? Ele não tinha nenhuma dificuldade de se relacionar, por exemplo, com os pagãos, né, com os samaritanos, e tá tudo bem. Com a mulher Ciro-Fenícia, ele não negou a ninguém atenção, diálogo, carinho. E isso é muito importante para nós, né? Porque na vivência religiosa de uma boa parte das religiões existe uma coisa assim, meio assim de bairrismo, sabe? E até de corporativismo. Eu ajudo somente os que são iguais a mim. É de exclusão mesmo. É de exclusão também. A palavra é exclusão. E é uma pena isso, né? E para nós que somos cristãos, isso é uma coisa que a gente precisa defender sempre. Que Jesus Cristo, ele não veio só para um pedacinho de povo, assim, um grupo fechado. Jesus veio para todos mesmo, para todos indistintamente. E quanto mais pessoas a gente atingir com o nosso testemunho, com a nossa fé, com o nosso amor, melhor ainda. É isso que Jesus quer que nós entendamos. E é isso também que certamente a Edith Stein viveu profundamente, foi descobrindo, né? E ela, talvez até porque, eu vou falar assim por analogia, né? A cultura judaica, ela por várias situações, né? Por exemplo, eles viveram essa coisa terrível do preconceito na Segunda Guerra. E é claro que um povo que está toda hora, que vai para todo lugar, sofre preconceitos, ele vai também se fechando. Uma coisa natural. Defesa, né? É uma espécie de defesa, de autodefesa mesmo. Então, eu acho que isso também vai criando depois, né, com o tempo, certas coisas que, tipo, judeu só casa com judeu, né? E eu falo isso porque, quando eu era pequeno, assim, japonês só casa com japonês. Você só pode ter amigos japoneses. Era assim. Eu cresci num gueto lá, né, de japoneses e tal. Mas, curiosamente, no meu caso, né,